quem está com o Bolsonaro, mas não está. Saíram algumas matérias na mídia. Teve uma, eu ia até fazer vídeo, não fiz, faz uns 10 dias, que mostram como aliados do Bolsonaro têm escondido o Bolsonaro nas suas campanhas. A matéria de mais ou menos 10 dias é o seguinte: o Ciro Nogueira é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, um dos maiores aliados do Bolsonaro. A mãe do Ciro Nogueira, que é suplente dele no Senado, se tornou senadora quando ele virou ministro. E a mãe do Ciro Nogueira, ela ganhou quase 400 milhões de reais de bolsolão. Bolsolão é a propina que o Bolsonaro paga para quem vende os votos para ele lá no Congresso. Pois bem, a mídia chama de orçamento paralelo, para parecer que não é crime. Tá. A mãe do Ciro Nogueira ganhou toda essa bolada aí do governo Bolsonaro. E na campanha dos aliados do Ciro Nogueira, eles não colocam a foto do Bolsonaro e nem sequer citam o nome do Bolsonaro. Mais do que isso, o Ciro Nogueira entrou na justiça para proibir quem colocar a foto do Bolsonaro ao lado dos candidatos apoiados por ele. Ele quer dizer, ele entrou na justiça. Veja bem, a petição foi assinada pelo partido dele, que é o Partido Progressista. Ele é o dono do partido, do Piauí. Ciro Nogueira é do Piauí. O presidente do Partido Progressista do Piauí é primo do Ciro Nogueira, quer dizer, aliado, assim, amigo, e trabalhava no gabinete do aliado dele até outro dia, quer dizer, indicado. Aí, ele fez a petição para o TRE lá do Piauí, dizendo o seguinte, que é o Tribunal Regional Eleitoral: olha, a gente quer proibir porque é fake news, ele falou que é fake, ele usou o termo fake news, essas publicações que estão aparecendo de aliados aqui do Partido Progressista e do Ciro Nogueira ao lado do Bolsonaro. Nós não somos aliados do governo federal. O dono do partido é ministro. Mais do que ministro, um decreto do Bolsonaro em março deu para o Ciro Nogueira a chave do cofre. Hoje, o Paulo Guedes e o Ministério da Economia não mandam na economia do Brasil. Quem manda é o Ciro Nogueira, por decreto do Bolsonaro, viu? Decreto, isso foi decreto, ele manda. E aí o cara fala que não é aliado. Aí, não é só ele, o pior. Vários ex-ministros do Bolsonaro que estão concorrendo a cargo de senador ou de governador não usam o Bolsonaro na campanha. Tem ministro que citou o Bolsonaro uma ou duas vezes. O pior, vários aliados do Bolsonaro que são candidatos a cargos de governo ou de senado nem sequer falam o nome do Bolsonaro. Tem vários, eu vou te dar um exemplo. O Ratinho Júnior, bolsominion raiz, do pior tipo de bolsominion, mas o Ratinho Júnior, esse ano, nos últimos 6 meses, viram os últimos 180 dias, então não conta o ano inteiro, mas pelo menos do mês de janeiro para cá, meio de fevereiro para cá, né? Ele não citou o nome do Bolsonaro nenhuma vez em nenhuma rede social. Apenas uma citação ao nome do Bolsonaro foi feita no Twitter, 5 meses atrás. Fora isso, você vai nas redes sociais do governador do Paraná, bolsominion, vamos lembrar, foi ele quem articulou para aquele assassino terrorista, o Guaranhos, que matou o Marcelo Arruda na festa de aniversário dele, para ele ser solto. Foi ele que articulou. A Secretaria de Saúde do Paraná não quis enviar médicos para a penitenciária, coisa que é praxe, não quiseram fazer e não quiseram transferi-lo para um centro penitenciário médico. Não, para um complexo médico penitenciário. Não quiseram. Aí o juiz bolsominion soltou. Veio uma pressão enorme e aí o juiz bolsominion determinou que ele tem que ir acabou sendo preso de novo, para um complexo penitenciário médico. Não interessa se tem vaga ou não, coloque o cara lá. Pois bem, esse governador bolsominion não cita o Bolsonaro. Só que tem vários outros que também não citam o Bolsonaro. No Nordeste está uma desgraça para o Bolsonaro. Vários candidatos a governador do partido do Bolsonaro nem sequer citaram o Bolsonaro. Aí eu falei uma citação do Ratinho Júnior, vários não citaram nenhuma vez o Bolsonaro na campanha eleitoral. Para piorar, o Bolsonaro está conquistando inimigos. Por quê? Tem o caso do Zema. O Zema é o governador de Minas Gerais e nas pesquisas o Zema está aí para ganhar. Tanto, se não for vitória no primeiro turno, no segundo tá com uma folga. Claro, vai começar a campanha e o nome do Calil vai ser associado ao Lula e isso tende a mudar. Nas campanhas que associam o Lula ao Calil, o Calil empata tecnicamente com o Zema. Se associar o Zema ao Bolsonaro, ele cai. E o Zema
recusou apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro teve que, obrigatoriamente, senão ele ia ficar sem palanque, ele teve que apoiar o terceiro colocado nas pesquisas, que eu vou falar, eu nem sei o nome de quem é, tá lá atrás, não tem chance nenhuma de ser eleito. Então, o Zema, a partir desse momento, ele se tornou inimigo do Bolsonaro. Por quê? Porque ele não apenas não quer ser associado à imagem do Bolsonaro e não coloca o Bolsonaro nas suas redes sociais e fala do Bolsonaro e ignora o Bolsonaro nos seus eventos. Não apenas isso. Sempre que ele é perguntado a falar sobre o Bolsonaro, a resposta dele não é positiva. Pode não ser negativa porque ele não quer perder o voto, porque ele sabe que ele tem o voto ali do pessoal da direita. Mas ele não dá uma resposta positiva, porque ele sabe que ele perde votos. Então o Bolsonaro está conquistando vários, eu não diria inimigos, porque eles não querem acabar com o Bolsonaro, mas gente que o bolsonarismo tinha certeza, veja bem, quando 6 meses atrás, 1 ano atrás, e saiba, uma campanha eleitoral geralmente começa a ser feita 1 ano antes, quando eles pensavam, quem eu vou ter apoio em cada estado, o Zema era um cara que era 100% garantido para esse pessoal, e não é. Aí ele pensava, tá bom, aí passa uns meses, se ele não apoiar, pelo menos ele vai falar bem. Não, nem isso. Você não sobe no palanque dele e ele não fala bem de você. Ele é neutro, assim, seja o Lula ou o Bolsonaro, vote em quem quiser. O Bolsonaro chegou a ser traído pelo Arruda menos de uma semana depois dele fazer uma articulação para Arruda. O Bolsonaro, vamos lembrar, ele passou uma rasteira na Damares, ele apoiou a Flávia Arruda para o Senado, o Arruda, que estava inelegível, agora não está por causa do Cássio Nunes, enfim, tá uma briga na justiça, teria que ser inelegível, viu? Em país sério esse cara não concorreria, porque ele foi condenado, ele tá inelegível. Tá, mas o Arruda, ele se lançou a candidato a deputado federal, ele seria puxador de votos pro Bolsonaro. Aí chega na convenção do partido do Bolsonaro, eu mostrei áudio aqui outro dia, ele fala, olha, para senador vota na minha esposa, número tal, para deputado federal, número tal. Aí depois vem governador e presidente, aí você vota em quem você quiser. Quer dizer, o acordo envolvia ele apoiar o Ibanez Rocha e o Bolsonaro. Obviamente, ele é do partido do Bolsonaro. Não, vote em quem você quiser. Quer dizer, o próprio aliado acaba de trair ele na frente de todo mundo. Depois foi tornado inelegível, nem sei se está ou não está, porque cada dia muda. Mas, pois bem, já é o segundo exemplo de traição claríssima de alguém que ganhou muito do governo Bolsonaro e que foi traído. Foi o Bolsonaro quem articulou na justiça para que ele pudesse ser tornado elegível novamente. Foi inclusive decisão do Cássio Nunes, que é o ministro do Bolsonaro. Aí, o pior, no Norte e no Nordeste, tem pelo menos 8 candidatos a governos estaduais que não citam o Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele conseguiu alguns palanques lá, e é importante, muita gente não sabe, mas é importante o candidato à presidência ter muito palanque, ter palanque em todos os estados, porque aí ele vai lá, vamos supor, o Lula vai no palanque de um candidato lá no Mato Grosso. Aquele candidato, ele tem eleitores que não são eleitores do Lula. Quando o Lula fala para os eleitores do candidato, os eleitores tendem muito a falar, pô, eu vou votar no Lula, e a se tornarem cabos eleitorais do Lula, que é isso que uma campanha quer, não é só virar voto, é transformar cada eleitor em cabo eleitoral. Isso é muito importante. Por isso que eu falo, você aí que vai votar na esquerda e tudo mais, seja um cabo eleitoral também, assim, convence outras pessoas, não adianta só você votar, tem que convencer os outros. Aí, isso é importante. O Bolsonaro, ele conseguiu palanque em todos os estados. Por exemplo, o Ciro não tem palanque em 10 ou 12 estados. Não tem palanque, não tem onde subir. Se ele subir em palanque, é só ele. O Bolsonaro tem palanque em todos os estados, assim como tem o Lula. Porém, alguns desses nem sequer falam o nome do Bolsonaro. Então, tá difícil. Peço aí que você se inscreva no canal e na descrição aqui embaixo eu deixei minhas outras redes sociais.